Bom e abençoado dia. Neste culto do 7º domingo após o Pentecostes, mais uma vez Deus permite que a sua palavra chegue até nós. Por isso somos gratos. Certamente você já se perguntou por que o mal está presente também na vida dos filhos de Deus. Hoje iremos ouvir a parábola do joio e refletiremos sobre ela. E a partir desse texto nós queremos reafirmar a verdade de que Deus mantém e preserva aqueles que lhe pertencem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Humildemente nos acheguemos de Deus, lhe confessemos os nossos pecados e supliquemos por sua obra que lhe é própria, o perdão de pecados. Senhor meu e Deus meu, dia e noite tua mão pesa sobre mim. Ouve meus pedidos, olhe minha aflição e dor, e perdoa-me todos os meus pecados. Ajuda-me a saber que em ti há misericórdia e abundante redenção, e faze meu coração jubilar de alegria. Faze-me sentir a tua paz em meu coração, resultado do teu perdão. Mostra a tua graça e concede-me a tua salvação. Ouve-me por amor de Cristo. Amém. Em João capítulo 3, versículo 16, Jesus nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras de Jesus nos dão a certeza do amor de Deus e de seu perdão para todo o que crê em seu Filho amado. Portanto, se essa foi a sua sincera confissão, e se você crê neste perdão conquistado por Cristo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, lhe anuncio a graça de Deus e o perdão de todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho, em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Damos glória ao Supremo.
Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre, como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Queridos irmãos na fé, da Congregação Evangélica Luterana da Cruz, Goiânia, Goiás, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Muito obrigado pelo convite para fazer a leitura do Evangelho no culto de hoje, conforme as palavras do evangelista Mateus, capítulo 13, versículos 24 até o 30, e também dos versículos 36 até o 43, que diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos,
que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a leitura do Evangelho. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar, precisando, quem vai mostrar que Jesus os ama e seu perdão sempre salvará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta manhã é outra parábola desta série de parábolas de Jesus no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. É importante dizer que Jesus não falava através de parábolas porque ele tinha tempo sobrando, ou porque era uma maneira divertida de passar a tarde com as pessoas. As parábolas têm objetivos e destinam-se a abordar algo específico. Nesse caso, essas parábolas falam sobre o reino de Deus. Jesus contou essas parábolas para ensinar, para incentivar, consolar e até mesmo corrigir os seus ouvintes e a nós, conforme necessário. Quando ouvimos essa parábola do joio, lida nesta manhã, podemos até mesmo nos perguntar: por que existe o mal no mundo? E por que Deus simplesmente não o arranca ou o impede? Meus queridos, este tipo de questionamento é compreensível. Quem nunca deu uma olhada em sua própria vida ou nos acontecimentos do mundo ao seu redor e se perguntou: por que coisas terríveis acontecem com pessoas boas, pessoas tementes a Deus e que procuram viver vidas agradáveis a Ele? Mas essa não é uma pergunta nova. Os primeiros seguidores de Jesus, os discípulos, provavelmente perguntaram algo semelhante. Eles viram isso não apenas em suas próprias vidas, mas também em Jesus, na vida de Jesus, que também sofreu oposição, que também foi perseguido, que também padeceu. Veja, por um lado, os discípulos sofreram opressão dos ocupantes romanos por serem judeus. Por outro lado, eles foram perseguidos por alguns judeus que pensavam que eles estavam traindo a fé judaica por serem seguidores de Jesus. Parecia que eles estavam cercados de todos os lados. E tudo isso apenas por seguir Jesus, por tentar ser fiel a Deus. Então Jesus conta essa parábola de alguém que semeia boas sementes em seu campo, mas um inimigo vem pela noite e semeia o joio, uma erva daninha, no meio do trigo.
A solução que foi proposta pelos empregados fiéis e bem-intencionados daquele homem é atravessar o campo e arrancar as ervas daninhas. Parece uma boa solução, uma solução bastante razoável, não é mesmo? Mas o proprietário diz que não, porque isso também prejudicaria o trigo. É provável aqui que Jesus tivesse em mente uma erva daninha em particular, um joio que é semelhante ao trigo e se parece muito com ele quando as plantas são jovens. Portanto, ao tentar retirar esse joio, o trigo pode acabar sendo retirado por engano. Além disso, o joio tem raízes fortes, profundas, e se puxado na hora errada, também arrancaria o trigo jovem. Você consegue perceber? No interesse de proteger o trigo, o agricultor diz para esperar até a colheita, quando o trigo crescer e amadurecer. As ervas daninhas, então, serão arrancadas e queimadas, para evitar que causem mais danos, enquanto o trigo será colhido e colocado no celeiro. Qualquer pessoa naquela plateia, qualquer pessoa daquela multidão, qualquer um que tenha ouvido isso, provavelmente concordaria. Mesmo que não seja a solução mais rápida, mais imediata, como muitas vezes é a nossa vontade, essa parece ser a melhor maneira de proteger o trigo, dadas essas circunstâncias. Então, mais tarde, o evangelista Mateus nos diz que os discípulos perguntam a Jesus diretamente o que a parábola significava. Vejam que legal, eles tinham a oportunidade de evitar qualquer tipo de mal-entendido ou má interpretação, perguntando diretamente para a fonte, para Jesus, para quem tinha contado a parábola. E a explicação de Jesus tem uma abordagem apocalíptica. Em outras palavras, a parábola remete ao fim dos tempos. E essa abordagem apocalíptica, que pertence a uma categoria única de literatura encontrada nas Escrituras, na Bíblia, ela é melhor compreendida por pessoas que estão em circunstâncias terríveis, literalmente entre vida e morte. Pessoas sob perseguição ou passando por severas provações e tribulações, às vezes a gente não imagina isso, mas elas têm necessidades muito simples. Elas tendem a não exigir explicações teológicas profundas, explicações aprofundadas a respeito do que está acontecendo. Mas elas simplesmente querem ser lembradas de que Deus tem um plano e que elas não foram esquecidas por Ele. E a explicação que Jesus faz aos discípulos mostra exatamente isso. A boa semente, ou o trigo, são os filhos do reino, aqueles que pela graça de Deus permanecem fiéis. As ervas daninhas, o joio, são os filhos do maligno, e quem os semeou no campo, ou seja, no mundo, foi o próprio diabo. Mas Jesus assegura aos discípulos que essa situação não permanecerá sempre assim. Observe que na parábola, as ervas daninhas não superam o que Jesus, o Filho do Homem, semeou. E assim também Deus preserva os seus filhos nesse mundo. Haverá um dia em que as ervas daninhas e o trigo serão separados e tratados conforme merecem. Embora esse dia não seja agora, Deus sabe quando. E Ele fará com que isso aconteça. Mas é claro, a nossa tendência é perguntar por quê? Por que foi permitido ao inimigo semear ervas daninhas? Deus deveria saber a diferença entre ervas daninhas e trigo, entre os fiéis e os maus. Então por que não separá-los agora? Meu querido irmão, minha querida irmã,
Saiba que esta parábola não é muito sobre explicar o porquê, mas ela fala a respeito de quem. Todo mundo que ouve essa parábola sabe por experiência pessoal que existe mal no mundo. E mesmo as melhores explicações dos detalhes sobre o porquê disso acontecer não vão nos ajudar muito aqui. Mas saber quem é o que age no reino de Deus faz diferença na nossa vida já agora. Saber que você não foi esquecido por Deus, apesar de todas as evidências aparentemente demonstrarem o contrário, é uma bênção agora. Saber que Deus não permitirá que as provações durem para sempre, nos dá esperança. Ouvir a promessa de Deus de que os justos irão brilhar como o sol no reino do Pai, conforme Jesus disse, é ouvir o plano final de Deus para os seus filhos. Não, isso não resolve os problemas. Isso não faz que o sofrimento venha a desaparecer de forma mágica. Mas certamente é algo que dá alguma perspectiva, um vislumbre de esperança, um lembrete de que as circunstâncias que nos fazem sofrer não são a última palavra. A última palavra pertence a Deus, e a sua palavra é salvação e vida. Ele nos falou essa palavra em nosso batismo, Ele a repete regularmente, permitindo que ela chegue até os nossos corações. E através da sua palavra, das suas promessas, nós somos fortalecidos em nossa fé. Nós perseveramos, não importa o que venhamos a enfrentar. Embora desejemos que Deus faça as coisas acontecer de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso cronograma, esta parábola do joio contada por Jesus nos lembra que aquele que falou esta palavra é fiel. E Ele agirá no tempo certo, na plenitude do tempo, porque em última análise, Ele fará assim para o nosso próprio bem. E até então, até isso acontecer, Ele manterá e preservará aqueles que lhe pertencem. Por isso nós podemos dizer com o apóstolo: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Amém. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, te damos graças de todo o nosso coração. Nós te louvamos por seres gracioso e piedoso, lento em irar-se e constante no amor. Por nos ensinares os teus caminhos e por nos capacitares para andarmos em tua verdade, nós te agradecemos. Envia-nos o teu Espírito Santo, para que ele possa nos ensinar como se deve orar. Como as palavras não podem expressar nossos sentimentos mais íntimos, concede que o teu Espírito interceda por nós, de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos a confiarmos que quando orarmos conforme a tua vontade, seremos atendidos. Que o teu Espírito Santo nos ensine a tua vontade. Como Senhor que és, confiaste a nós a administração de teu reino. Pedimos tua orientação e sabedoria para executarmos nossas responsabilidades de forma aceitável a ti. Ajuda-nos a sermos diligentes no plantar a semente da tua palavra,
Preserva-nos dos inimigos que querem semear sementes de discórdia, mentira e subversão à tua palavra. Que possamos cuidar bem das sementes boas que brotarem, auxiliando-as para que em ti cresçam e floresçam. Por isso, Senhor, aumenta o nosso amor para com os nossos irmãos de fé. Abençoa o nosso país, nosso estado, nossas cidades, nossos campos e nosso povo. Fica com o nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito e com todos os legisladores do nosso governo. Dá esperança e cura aos doentes, coragem aos desanimados e a garantia da tua presença aos solitários. Te agradecemos pela nossa vida, em especial pela vida dos aniversariantes dessa semana. A Maria Fernanda, o Elisandro Parnoff, o Pedro Evangelista, a Dona Cleonice Viana e o Richard Mike. Preserva e guarda-os na fé em Cristo. Concede a eles saúde e paz e permite que possam celebrar junto aos seus muitos outros anos de vida, segundo a tua vontade. Oramos em nome do nosso Redentor, o primeiro e último, o eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a presença do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém. Tchau,